porque eu estou envelhecendo, estou pré-aposentado, tenho me dedicado mais à questão da bioética, quer dizer, a ética da vida com os alunos da Faculdade Rui Barbosa. Consegui, de 2007 para cá, transformar o ensino da deontologia, da bioética, num eixo transversal, isto é, dura 6 anos o curso de ética médica agora, para ver se a gente muda um pouco a cabeça dos médicos e depois ver se muda um pouco a alma deles. 6 anos. Então eu estou mais voltado para isso. E nunca me preocupei muito com as questões relacionadas ao trabalho enquanto especialidade. Tem os DEJUR da vida, que são bons, e o CESAT, que é lá no Canela, tem um pessoal extremamente competente para cuidar da vida física e psíquica dos trabalhadores. E eu não sei nada disso. E eu respondi, estou fora. Aí eu recebo um e-mail e eu comecei a ficar atrapalhado com aquele e-mail, que eu devia ter trazido para ler para vocês. Ah, professor, eu já lhe ouvi não sei aonde, o senhor toca os corações. Eu digo, o senhor é generoso, o senhor fala para as almas, e o senhor é humano. E eu comecei a ficar emocionado. Aí a minha mulher perguntou, o que é que você tem? Eu disse, eu vou chorar. E aí, intempestivamente, respondi, tudo bem, você me convenceu, eu vou. Mas depois eu me arrependi muito. Eu disse, eu não devia ter sido tão sensível a isto. De modo que esse é um habeas corpus preventivo, para dizer a vocês que eu efetivamente não sou a melhor pessoa para tratar da questão da saúde mental e trabalho. Pelo menos não no sentido técnico. Então, nossa conversa vai ser informal. Eu não vou falar muito. Nós vamos dialogar mais do que um monólogo. Eu prefiro o que eu não disser e que interesse a vocês perguntar se eu sei alguma coisa, me perguntarão. E aí eu espero que no final desse pequeno tempo que nós vamos passar juntos, tenha sido bom para mim e para vocês. Porque eu dos 65 anos para cá, eu estou 69, farei 70 ano que vem, deixarei de ser sexagenário. Então eu passarei a ser septuagenário, que é um nome feio. E eu tenho ultimamente dado muito valor ao meu tempo. Eu acho que não há nada mais sério, mais importante para nós humanos do que o tempo. Mas nós não somos cuidadosos com o tempo. Nós gastamos o nosso novelo de tempo, que equivale a um novelo de linha, novelo de vida. O nosso novelo de tempo é um novelo de vida, que cada um de nós recebe, e isto é um drama, não sabemos quanta linha tem no nosso novelo. No meu já tem 69 anos. Portanto, nós deveríamos ser muito cuidadosos com este novelo de vida e cada instante da nossa história nós deveríamos cuidar, tratar dele, evitar certos desconfortos. E neste sentido eu acho que o trabalho tempo deste novelo de vida do sofrimento. E eu acho que é isso que nós trataremos daqui a pouco. Então, esse momento que nós viveremos juntos, eu espero que seja bom para nós, porque ele é precioso para mim, e espero que seja esse tempo precioso também para vocês. Do ponto de vista da saúde, o que diz a Organização Mundial? De que saúde, hoje, não é mais ausência de doença. Saúde, tanto do ponto de vista físico, como mental, como social, como espiritual, diz a organização, de que saúde é isto
é um completo bem-estar físico, psíquico, social e agora introduzido espiritual. O que quer dizer que nenhum de nós tem saúde. Não dessa perspectiva, de que nós estejamos completamente bem fisicamente, não estamos, nunca. Alguma coisa sempre nos atormenta, o dedo do pé, uma unha encravada, o cabelo que está dolorido, enfim, tem sempre um problema. Um acarajé mal comido, tem sempre uma questão. Então, um completo bem-estar físico, seria necessário que nós disséssemos, esse completo não precisa ser tão completo assim. Bem-estar físico, psíquico, no mundo que nós vivemos, um mundo em transformação. Aliás, eu acho que isso é uma besteira que eu estou dizendo. O mundo sempre esteve em transformação. Acho que a questão do mundo hoje é a velocidade da transformação. Nós sempre brigamos. Os humanos sempre foram marcados pelo desconforto, pela traição, pela mentira, pela maldade. Repara na Bíblia. Caim sai com Abel e só volta um. Desde o começo, a alma humana parece que é uma alma muito atrapalhada. Pois bem, bem-estar psíquico, é preciso que nós pensemos em que bem-estar é esse, neste mundo veloz, um mundo em que o celular Samsung 5 já vai ser substituído pelo 6, e nós ficaremos todos desesperados para comprar a próxima máquina. Nós não temos mais hoje tempo para digerir transformações. Elas nos colhem numa velocidade extraordinária, a partir, sobretudo, do momento em que a informática e essa nova comunicação se instala em nossas vidas. Tudo é transitório. Outro problema para o bem-estar psíquico. Tudo é muito substituível. Nós vivemos numa sociedade do espetáculo, uma sociedade em que os elementos fundadores da nossa cultura são completamente desfeitos. Vejam, por exemplo, a partir de um determinado momento da história dos humanos, nós começamos a falar de família. Durante séculos não existia família. Existia aglomerado de pessoas que compartilhavam espaços coletivos. Depois é que nós inventamos as casas, fomos fazendo compartimentos, não havia lugar para as crianças, só para os adultos, e pouco a pouco nós fomos instituindo isso que nós vamos chamar, sobretudo a partir da cultura judaico-cristã, nós vamos chamar isso de família. A família vai se instalar como uma referência social e nós passamos séculos tomando este grupamento como sendo uma referência social. O que aconteceu com a família hoje, não estou nem pensando tanto nas famílias homoparentais, que é muito recente, mas ele está aí, pai, mãe. Aí vem Lacan, que é um psicanalista, diz a ficção. Quando você tiver dois homens ou duas mulheres representando um casal, não pense no sexo, pense na função. Porque ser pai ou ser mãe não é definido pelo sexo. Parir é função feminina. Mas ser mãe não é necessariamente uma função, uma prerrogativa do gênero feminino. Porque vocês vão de conhecer homens que são verdadeiras mães. Eles ocupam o lugar delas. Portanto, a psicanálise vai dizer, ser mãe ou ser pai é uma função. É uma função que pode ser ocupada pelos dois gêneros. Então, homem, mulher, há de haver entre eles ou elas um que tem uma função masculina e outro que tem uma função feminina. Meu pai dizia, tem dois tipos de homossexual, um ativo e um passivo.
Eu morria de rir com essa história, porque era como se um fosse mais assim e o outro menos, ou um ficasse de costas e o outro de frente. Quer dizer, tinha uma complicação aí que não era muito clara. Hoje isso não tem mais sentido. Hoje, 2 homens ou 2 mulheres podem ocupar um ou outro a função feminina ou a função masculina. Num casal hétero, você pode ter uma mulher fálica, né? Permita essa expressão psicanalítica, quer dizer, uma mulher poderosa, uma mulher que tem falos, que é o símbolo do poder, forte. Ela não tem pinto, não tem pênis, mas tem força. São umas mulheres aí que se olham para você, aqui baixinho para nós. Eu não sei se no mundo jurídico tem muita mulher fálica, mas eu acho que tem. Eu acho que tem umas juízas que são aterrorizantes. Pois bem, são pessoas muito sólidas, muito decididas. Estas mulheres estão, muitas vezes, em posição, não é que elas sejam homossexuais, não é que elas são nada por não gostar disso ou daquilo, mas aqui a posição subjetiva é fálica, é poderosa. E quando você tem maridos, homens, que estão em posição feminina, que são dóceis, ficam em casa, cuidam das coisas, fazem as compras, enfim, assumem essa posição. Ora, o mundo atual se modifica rapidamente. Tem esse exemplo, eu me delonguei tanto nele, me atardei nele, mas nós temos a questão da lei. A questão da lei na família, que antigamente nós sabíamos onde estava nos homens, que representava a função masculina. Com este mundo que se transformou rapidamente, nós não sabíamos mais onde está a lei. Dito de outro modo, os homens ficaram muito preocupados e atemorizados de uns 60 anos para cá, quando as mulheres disseram: eu só engravido agora quando quiser. E tem mais: se não me fizer gozar direito, troco você por outro. Os homens que passaram o sexo dizendo: se você goza ou não, isso é problema seu. Eu gozo, faço filhos e você cuida. Rapidamente as mulheres disseram: vai mudar. Agora, ou você trepa direito, ou eu lhe tiro do lugar. Não quero conversa. Que fez isso com os homens, broxou todo mundo. Quer dizer, rapidamente os homens começaram a dizer: e se ela me mandar embora mesmo, e se ela for poderosa? Isso tem transtornado a vida psíquica masculina. Vejo muitos homens nessa sala que devem estar pensando: mas eu não tenho esse problema, eu continuo sendo como era antes. Não estou tomando um ou outro como exemplo, eu estou dizendo isso quando a gente olha uma larga comunidade humana, e nessa larga comunidade estão os homens, e quando a gente olha de perto, vê que os homens estão fracassando no exercício da sua sexualidade, e que os homens estão fracassando no exercício de uma lei que lhes pertencia, porque eles começaram a duvidar se eles eram mesmo aqueles que tinham competência para exercer a lei. E as mulheres foram para os bancos, para a universidade, ser juízas. A medicina se feminilizou. A medicina era masculina e hoje a medicina é feminina. A psicologia nasceu feminina e está toda feminina. Quando eu entro na Rua Barbosa e vejo 3 homens na sala, eu pergunto: qual é a sua, meu companheiro? Aí de vez em quando tem os 2 que dizem: eu sou espada, mas os outros 2 dizem: não, eu sou outra coisa. Quer dizer, psicologia feminina. As mulheres ganharam um espaço muito grande, para o bem e para o mal. As mulheres começaram a beber, elas bebiam em casa escondido, passaram a beber explicitamente, escancaradamente. Você vai aos bares da Bahia, encontra um monte de mulheres, todas conversando, às vezes sozinha, com a sua garrafinha de cerveja. Há 50 anos atrás, nem pensar que isso não dava para ser feito, a não ser que fosse uma mulher muito desqualificada socialmente. Então, os homens estão sem saber o que fazer. A lei, que era masculina e que as mulheres ainda não assumiram completamente, nós não sabemos onde está a lei. Quero dizer, nossos filhos não têm referência de lei. Tudo isso para dizer que eu não entendo como é que nós podemos, nessa condição, viver um completo bem-estar psíquico.
nós estamos na merda. Completamente. Nossos filhos: mãe, posso ir ver o show do Morrão Fumegante? Pergunte ao seu pai. Pai, posso ir ver o show do Morrão Fumegante? Pergunte à sua mãe. Quer dizer, o filho está sem norte, porque os homens não estão com o bastão da lei para dizer, nem pensar. E as mães não receberam ainda esse bastão dos homens para dizer, quem manda nesta pinóia sou eu. Entre uma coisa e outra, o que nossos filhos têm vivido, uma destituição completa e absoluta da lei. E por isso nós estamos vendo o quê? Nossos filhos fazendo coisas escandalosas, tocando fogo em pessoas. Não vou nem pensar na lei a partir de uma certa educação doméstica, seria uma outra coisa. Essa expressão mereceria um cuidado maior. Mas eu entrei na minha sala, no curso de medicina da Federal, e encontrei um grupo de pessoas com os pés sobre as cadeiras. Cadeira não é para você colocar os pés. E quem é o senhor para dizer que eu vou tirar? Aí meu sangue subiu. Eu digo, eu sou o professor que neste momento vai colocar você para fora desta sala. E se nos anos 2000, como é que pode? Eu estou há 35 anos na faculdade de medicina, pela primeira vez eu tenho que me dirigir ao estudante e dizer, você vai sair da minha sala. Eu não vou sair porque aqui é um espaço público. Eu disse, um espaço público que eu estou garantido neste momento. Agora ou você sai, ou eu suspendo o curso, não dou mais aula, existe a minha lei e nós vamos conversar depois na administração da universidade. Saiu zangado e eu fiquei pensando nisso, porque não é justo, eu não gosto disso, não é justo, mas eu fui pensar, o que é isto? O que os meus alunos de medicina têm feito? Por que a maioria deles vem vestida como se fosse para a praia? As moças com tudo de fora e os homens também com tudo de fora. Outro dia um me chegou com os cabelos aparecidos. Eu digo, companheiro, o lugar está errado. Por que está errado? Um chapéu, os dois de medicina, um chapéuzinho virado para o lado, uma camiseta com aqueles sovacos cabeludos, uma bermuda horrorosa caindo, que eu não sei como é que elas se sustentam aqui, e aparecendo aquela barba no lugar errado. A sua barba está no lugar errado. Por que nossos filhos fazem isso? Eu entro no shopping, Salvador, eu sou shoppista, adoro shopping. Contanto que não seja sábado, domingo, véspera de Natal, de Dia da Criança, mas terça-feira, segunda, podem me procurar, que se eu puder, eu estou no shopping desse Paralela, tem um café ótimo no shopping, Litoral Norte. Pois bem, eu entro no sanitário, o cara estava dando descarga com o pé. O outro batia com tal violência para tirar o papel, e cada vez isso me incomoda e eu termino ficando velho, chato de shopping, dizendo, mas isso não é justo, vai quebrar, não é possível. Mas o que me interessa pensar é, o que é isto? Sintoma, nossos filhos e filhas não têm limite, não tem regra. Eu posso dizer que eles não têm referência de lei. 2, 3, relação médico-paciente. Os pacientes odeiam os médicos odeiam os pacientes. Mas o que é isso? Tecnicamente, o médico não deve odiar o paciente. O médico deve ouvi-los, vê-los e tocá-los. Por que os pacientes estão odiando os médicos? Porque os médicos estão dizendo aos pacientes que eles não são nada. Porque eu compreendo. A dor é do lado do paciente. O paciente procura o médico e diz, doutor, doutora, eu lhe dou a minha dor. Jesus disse, eu não sou católico nem engano, eu lhes dou a minha paz. Os pacientes dizem, doutor, eu lhe dou a minha dor. Os médicos recebiam
que é um movimento de dom, de doação da dor e do temor de morte e do sofrimento do paciente para o médico, que acolhia este dom e deste lugar de reconhecimento dos pacientes de que o médico tinha pacto com Deus, porque os médicos iriam cuidar do sofrimento e da doença e, neste sentido, ou restaurar a saúde e, de certa forma, garantir a vida. Isso é dom de quem? De Deus. Então, os pacientes reconheciam nos médicos um dom divino, na medida em que eles transferiam o seu sofrimento. Como é que a coisa é hoje? Os pacientes são destituídos deste lugar de quem oferece o seu sofrimento e os médicos não ouvem, não tocam, não falam, não querem saber do nome e destitui o paciente de completo saber e, pior, destitui os pacientes desta possibilidade de lhes falar da dor e do sofrimento e, portanto, de reconhecê-los na posição divina. Como nós médicos, eu sou médico, fazemos isso, porque fica no lugar uma grande frustração dos pacientes e uma grande dor, e no lugar disso, uma raiva danada. Então os pacientes frustrados por não poderem oferecer aos médicos a sua dor, oferecem a sua raiva. E o Conselho Regional de Medicina tem em torno de 60% das denúncias contra o médico razões de relação. Razões que não são técnicas, são da relação médico-paciente. Perdemos isso. Isso nos faz sofrer. Do ponto de vista da religião, que é outra referência, outra fundação, para a gente pensar sobre o bem-estar completo, o bem-estar psíquico. O que aconteceu com a religião? A Igreja Católica perdeu força nos últimos 2000 anos, ela esperava um pouco. Outras religiões aparecem que têm os mecanismos econômicos em jogo aí que são complicados. Há na Igreja Católica uma exacerbação de uma certa pedofilia explícita. Finalmente Francisco chegou aí e eu espero que ele vá colocar um pouco de ordem nessa casa. Mas nós perdemos na religião uma certa capacidade e competência de regular as nossas relações sociais. Era um pilar importante. Querem outro? A escola. A escola. A escola não era só um lugar de aprender a ler e escrever, era um lugar onde as pessoas eram formadas nas relações. Eu sei todos os hinos, se vocês imaginarem, que se canta no Brasil, eu sei, inclusive o hino de conquista. Conquista, tesouro e isso, o mais belo da Bahia, que ficou, que não sabia, tem mais brilho que o sol. Sabe onde eu aprendi isso? Na vila. Cantávamos os hinos todos os dias. Nós tínhamos uma disciplina que era de estudos sociais. Você hoje pede uma pessoa para cantar o hino nacional, ela não sabe para que lado vai o nosso hino. A nossa bandeira é um pedaço de pano que fica balançando por aí, rasgado, na maioria das vezes. Mas a escola deixou de ser um lugar de formar pessoas para ser um lugar de conflito entre pais e professores, professores e alunos, alunos e pais. Na direção, inclusive, de que a escola se tornou um lugar de comércio. Por exemplo, eu conheço uma faculdade em Salvador e ela baixa o barema em função da quantidade de pessoas que passam no vestibular. Ela precisa de um X de pessoas. A média é 6, baixa para 5 e depois baixa para 4. E se precisar, baixa para 3. E teve um aluno que me disse: professor, eu me inscrevi para o vestibular, não fiz a prova, mas recebi uma carta que passei. Nesse caso, o barema é 0. Não precisou fazer a prova. Quer dizer, a escola deixou de ser também uma referência para a nossa vida psíquica e para a nossa vida social. Então, com isso eu acho que posso dizer a vocês que o completo bem-estar psíquico está complicado. Completo bem-estar social, o corpo e o espírito juntos
constrói o social. Algum de vocês pode dizer assim, não. É o contrário. Se a gente tomar o ethos grego, E-T-H-O-S, que deu depois a palavra ética, mas fundamentalmente é uma palavra que quer dizer o meio no qual estou e no qual me constituo. Isso é ethos. Ecologia é uma coisa restrita. Ecologia é um certo espaço físico com umas coisas dentro, mas o ethos grego é um lugar, é um espaço, é uma dimensão na qual os humanos se inserem e, por serem humanos nesse espaço, definem também este lugar. Então ele é topológico. Eu estou nele e ele está em mim. Isto é o ethos. O ethos como espaço. Nesse sentido, eu até admito que o nosso corpo e a nossa alma sejam determinadas pelo ethos. Mas eu posso ser cabeça dura e dizer, mas o reconhecimento desse ethos é feito a partir de um corpo que, interagindo com o ethos, com o espaço, produz em cada um de nós aquilo que eu vou chamar do nosso psiquismo. Então o psiquismo nesse sentido humano não seria causa, seria efeito. O corpo é causa, o espaço é causa, mas o nosso espírito, no sentido psíquico, é um efeito desta interação entre o corpo e o espaço. É uma possibilidade. Nesse sentido, o social e um completo bem-estar social estaria relacionado com o corpo, eu já tratei um pouco, e com esse espírito, essa mente que está tão atrapalhada pela falta de referências, pela falta de organizações sociais que nos permitam, organizações éticas, organizações morais, que nos permitissem, colocar o verbo nesse tempo, nos permitissem uma melhor organização. Então eu acho que fracassa também o completo bem-estar social. E espiritual, esse eu nem vou me meter, porque ele para mim está muito próximo do bem-estar psíquico, mas acredito que há uma dimensão que transcende. Tudo bem, é possível, mas quando eu olho essa dimensão, ou a transcendência da dimensão espiritual, eu penso que nós humanos não estamos atravessando um bom momento. E eu trabalho para dizer que não falei de flores, como fica com um elemento da nossa vida física, da nossa vida psíquica, da nossa vida social, e se quiserem alguns até da nossa vida espiritual. Se eu volto à Bíblia, porque há quem tome o conselho, porque eu penso que o Senhor fez um aconselhamento a Adão e Eva, quando descobriu que os dois haviam feito uma transgressão. Você sabe a história, peço desculpas. O Senhor fez primeiro Adão, Deus sabe por quê, pode ter sido uma coisa narcisista do Senhor, vou fazer igual a mim, se é que masculino, se é que ele tinha certo, mas esqueçam isso. Fez Adão, coloca no paraíso junto com um bocado de coisas. Adão se entendia, procura o Senhor e diz, não dá. Essa história de vir conversando com macaco, leão, zebra e outros bichos, não está legal. Eu preciso de alguém ou de alguma coisa que seja a minha semelhança, para que o diálogo seja melhor. O Senhor deve ter dito a Adão, bicho, isso não vai dar certo, porque ele sabia que não ia dar certo. Mas Adão tanto insistiu, e tanto a vida psíquica de Adão já estava atrapalhada, fala do completo bem-estar psíquico. Adão não estava tão bem assim, porque eu penso que Adão se deprimiu, que Adão ficou, se não foi depressão, foi um tédio, e Adão ficou sem vontade de pescar, não fazer nada, e foi aí que ele foi lá conversar com o Senhor. E o Senhor disse, Adão, fica na sua, é melhor sozinho que mal acompanhado. Tanto infernizou a vida do Senhor, e o cara fez uma primeira anestesia,
Eu não sei porque ele tirou uma costela, tinha coisa melhor para tirar. Tira uma costela de Adão adormecido, né? E faz Eva, a primeira. Eva quer dizer a primeira. Adão acorda e vê aquela coisa linda lá no meio. Tudo bem. Roda o tempo, gira a roda do tempo, e aí é interessante pensar que no paraíso tinha dois tipos de árvore. Uma do conhecimento e outra da vida. Não sei se vocês já leram a Bíblia com cuidado. A árvore do conhecimento foi interditada aos dois. Por quê? Eu não sei. Se era para interditar, por que diabo foi fazer? Mas estava lá. Árvore do conhecimento. Não pode tocar nisso. E a outra, árvore da vida. Como os dois podiam chegar lá de tempos em tempos, tirar o fruto da vida e comer. E desse modo, eles se mantinham eternos. Porque eles se alimentavam do fruto da vida eterna, da árvore. Mas acontece que o tempo gira e o tédio alcança os dois. E Adão e Eva ficam muito tristes, muito aborrecidos, porque não funcionava mais aquilo que no começo era legal. Continua sendo assim. No começo é legal, depois atrapalha. Mas enfim, procura o Senhor e diz: podemos comer um pouquinho daquele fruto? Não. Diante desta recusa, não. Esse que nós perdemos hoje, os nossos filhos não têm mais. O não, lei. Os dois terminam procurando uma saída e vão procurar uma serpente que estava enrolada lá numa árvore, que eu não sei qual é. E os dois perguntam: serpente, você que tem os olhinhos espertos, sabe de tudo, por que a gente não pode comer do fruto do conhecimento ou da sabedoria? Responde a serpente: porque se vocês comerem, saberão. Saberão o quê? Silêncio da serpente. Deu uma de psicanalista. Pergunta, mas não responde. Os dois ficaram tocados por esse silêncio e um dia resolvem comer do fruto do conhecimento. E o que aconteceu? Adão e Eva não tinham conhecimento das três dimensões do tempo: futuro, presente e passado. Ambos dois viviam numa dimensão da não existência, na medida em que eles viviam uma existência eterna no desconhecimento da existência. Quer dizer, poderiam ter vivido eternamente com a condição de que não se reconhecessem como eternos. Viviam. Qual é a graça que tem aqui para nós? Você ser eterno sem saber o que é. Quando eles introduzem nos seus corpos o fruto do conhecimento, revela-se para eles o tempo. E os dois, tomados de um certo pânico, porque eles agora disseram: nós não sabíamos que o tempo tinha três dimensões. Que faremos? O Senhor estava chegando e diz: oh, que conversa é essa? Os dois dizem, assustadíssimos: Senhor, nós comemos do fruto e agora sabemos que o tempo não é eterno para nós, é um tempo de futuro, presente e passado. Aí, entre parênteses, se inaugura o nosso grande sofrimento, e por isso que eu acho que nós não podemos ter um completo bem-estar psíquico, porque desde aquele momento em que Adão e Eva se tornam humanos pelo reconhecimento da morte. Por quê? O que eu estou dizendo para vocês é que, ao ingerirem o fruto do conhecimento e reconhecerem a tripla dimensão do tempo, eles reconhecem o quê? A morte. O futuro é a morte, o presente é a morte, e o passado é o que já morreu. E se torna isso um grande problema dos humanos. Por quê? Porque o Senhor cumpriu a sua palavra. Eu disse que não podia comer desse fruto. Agora vocês estão interditados de comer da árvore da vida. Botou um anjo na entrada do paraíso, e cada vez que Adão tentou roubar um frutozinho da vida eterna, ele tomou uma espadada de fogo e teve de cuidar da vida dele e reconhecer que morreu.
porque a partir daquele momento não tinha mais acesso ao fruto da vida eterna. Mas o que faz o Senhor? Toda essa liga é para chegar aqui. O Senhor olha para eles e diz: bom, companheiro, que vai morrer, vai. Agora você tem um tempo futuro, um tempo presente. Não disse a eles, porque foi outra questão, quanto tempo eles teriam de vida. Mas o Senhor vai dizer uma coisa que nos interessa para essa conversa, saúde e trabalho. É que o Senhor vai pronunciar uma frase célebre, que uns tomam como maldição e eu tomo como redenção. Aí cada um de vocês pensa aí. O Senhor vai dizer: agora, companheiro, vai cuidar de sua vida, trabalhar e comer com o fruto do suor do seu rosto. Alguns de vocês dirão: mas isso é uma maldição. Eu pessoalmente acho que isso foi uma frase de redenção, porque o Senhor podia ter deixado Adão e Eva se ferrar. A gente não fala não, mas o Senhor deve ter dito: vão se danar, meu filho. Ó, o problema de vocês, não cumpriu, foi, ó, se virem. Mas ele vai dizer: não, trabalhe, sue e coma com o suor do seu rosto. Acho que essa é a segunda grande marca da condição humana. A primeira é esse reconhecimento da tripla possibilidade do tempo, da tripla dimensão do tempo, do reconhecimento do mal da morte inserida nesse reconhecimento. E agora vem uma questão que os humanos vão trabalhar para sustentar as suas vidas. Quer dizer, aquilo que era o fruto da vida eterna gratuito, agora será o fruto de uma vida temporária, certamente dura e marcada pelo sofrimento e pelo suor do rosto de cada um, para ganhar o pão de cada dia, o fruto, porque o que comemos cada dia representa, de certa forma, o fruto da vida eterna, só que é um fruto da vida eterna transitória. Não sei o que vocês acham. Eu, particularmente, penso que o trabalho nesta condição não é exterior à condição humana. Eu tenho uma colega que diz que trabalhar é uma anomalia, e eu discuto muito com ela, dizendo: eu acho que é uma marca da nossa humanidade, porque os outros animais, sim, eles trabalham obrigados, mas nós não. Nós devemos trabalhar para viver a partir do suor do nosso rosto. E tem mais: como nós somos os únicos que podem falar disso, pensar sobre isso, antecipar o futuro, reconstruir o passado e reconhecer que o presente é uma ficção, entre o futuro e o passado está o presente. Mas eu posso dizer a vocês que o presente não existe. O presente é um lugar mágico, onde o futuro e o passado se encontram. Portanto, ele quase não existe. E se ele existe exclusivamente, o presente, na dimensão do encontro do futuro com o passado. Nós somos os únicos capazes de viver essa experiência de reconhecimento de que o presente não existe e que o futuro nos espera e que o passado já nos alcançou. Podemos falar disso. Podemos falar, portanto, da nossa morte. Há animais que pressentem a morte, mas não podem falar dela. Não podem celebrar a morte. Podem até defender a vida que está inscrito no DNA de cada animal, mas celebrar o nascimento e a vida só nós, com nossa capacidade de reconhecer o tempo. Isto é bom ou ruim? Isso é o que é. Isso é o que nos faz humanos. Então, nesse sentido, o trabalho, que não ficou horizontal, homogêneo, porque nós humanos fizemos umas aventuras complexas. E o que nós fizemos? Para organizar as múltiplas possibilidades de convivência entre os humanos com humanos, nós começamos a estabelecer regras. Vou deixar de lado Caim e Abel logo no começo, e esse é um grande problema, porque ficamos desde sempre marcados pelo mal. Outra provocação para vocês: eu defendo que o mal vem antes do bem. O mal é natural, é dado, e o bem é uma construção. Eu diria que o bem é ético, e o mal não é.
se ele é natural, ele também é ético. Porque nós humanos escolhemos essa dimensão do bem e do bom em oposição ao ruim, ao mal. Porque se eu tomo a dimensão bíblica, o mal nos alcança antes do bem. Se eu deixo de lado essa possibilidade de que os humanos construíram as suas possibilidades sociais, aí eu vou dizer o seguinte: que tinha um grupo de humanos que tinham como totem águia, e que um dia os águia, todo mundo que nasceu sob o signo da águia, se reuniu e disse: olha, águia, comer águia não é legal, vamos comer porco. Quem for do signo do porco, ó, a gente come. Mas acontece que os porcos se reuniram e disseram: quem for do signo do porco, não come porco, come águia. Então nós nos organizamos em grupos, protegidos, mas aí nós avançamos e dentro dos próprios grupos, com seus totens, nós estabelecemos regras, até chegar, por exemplo, à regra da relação de sangue igual, difícil de pronunciar, em que o incesto foi proibido. Pai não come filha, mãe não come filho. Portanto, aí há uma lei, uma interdição, há uma castração, há uma barragem que vai possibilitar que, na ausência do todo, a parte possa se organizar. Fizemos isso. Fizemos a organização do trabalho. Mas nessa complicação das coisas humanas, eu acho que nós fomos pouco a pouco transformando aquilo que era uma redenção em algo de outra natureza. O trabalho redentor, o trabalho que eu exercia para o meu sustento de acordo com os desígnios do Senhor, passa a ser explorado por terceiros. Eu não posso mais escolher o meu trabalho, eu não escolho o tempo, eu não escolho o lugar, eu não escolho o trabalho. Dito de outro modo, o trabalho me faz e não eu faço o trabalho. Há uma frase com relação aos usuários de drogas que diz: os humanos fazem as drogas. Isso quer dizer, cada humano escolhe a droga que lhe serve. Não é a droga que faz os humanos. Eu acho que no começo devia ser algo assim: os humanos fazem o trabalho, e hoje eu penso que o trabalho fazem os humanos, com que consequência de um gravíssimo transtorno para a saúde mental e física de cada um de nós. Trabalhar em plataforma de petróleo 15 dias, céu e mar, a roupa é a mesma, você não distingue quem é homem e quem é mulher. Depois você volta para casa, bebe, porque no mar você balança. E quando você volta para casa, tem de continuar balançando. Então, o que nós temos na Petrobras é um grande problema de medo da morte e um trabalho que coloca homens e mulheres em situações de extremo risco e de extremo desconforto. Não sei aqui, vocês poderiam me dizer que se eu tomo um trabalho mais braçal e brutal como exemplo limite de uma inversão, de em lugar dos homens fazerem os trabalhos fazerem os homens, eu estou me referindo também a coisas mais delicadas, a bancários, por exemplo, que carregam a mesma coisa durante todo o dia, e é uma categoria que usa muita droga. Por quê? Porque os bancários vão se esvaziando, e atualmente, mais grave ainda, na medida em que os bancários não só repetem atos alheios à sua natureza, eles têm que cumprir metas e verem os donos dos bancos cada vez mais ricos. Então, a repetição do gesto se esvaziou mais ainda na medida em que esse gesto é apropriado por um senhor ou um grupo de senhores e senhoras que vão se completar no trabalho. E eu não sou marxista, eu não entendo nada de Marx, eu não sei o que é nada dessa história que rola por aí sobre
as mais-valias, menos-valias, o trabalho, a apropriação do trabalho, essa coisa toda, eu não sei nada disso. Eu sou só um pobre médico que está dizendo assim, olha, eu tenho visto em meu consultório pessoas completamente transtornadas pelo trabalho. Nesse sentido, eu cuidei de muitos bancários, mas eu cuidei também de muito motorista de ônibus, eu cuidei de alguns taxistas, professores. Não me perguntem porque dói o coração o modo como os professores estão usando medicamentos e bebida alcoólica, e alguns maconha, por exemplo, na escola pública e na escola particular. O que eu vou dizer aqui, vocês estão sentados, não vão cair. Os professores proporcionalmente consomem mais maconha do que os alunos. Compreensível. Não dá para ser professor de uma escola pública de Salvador, na Bahia. Não dá. Você toma de um certo ideal de cumprir aquilo que o Senhor lhe prometeu, trabalhe e coma com o suor do seu rosto e vai ser professor, achando que isso dá. Quando você chega lá, você descobre que não tem escola, de que os alunos são seus inimigos, de que não tem papel higiênico, de que todo mundo é contra você e o que você ganha é para morrer de fome. Então, o que faz? Bebe ou usa medicamentos, ou então os mais espertos e inteligentes usam maconha. Por que eu estou dizendo os mais espertos? Eu sei que estou sendo gravado e alguém vai dizer, prende esse homem. Eu estou dizendo porque o uso de psicofármaco é mais grave. Alguém que toma diazepínicos todos os dias para dormir e toma um anabolizante, um estimulante psíquico, uma fetamina para acordar no dia seguinte, está fadado a uma gravíssima toxicomania com distúrbios psíquicos seríssimos. Então, nesse sentido, eu prefiro um baseadozinho uma noite, que dorme o cara, relaxa legal, e um baseadozinho de manhã para enfrentar a escola, e um baseadozinho de noite para você. Por quê? Por quê? Porque eu sei que a cannabissativa, a maconha, não marca por intoxicação aguda e tem uma baixíssima capacidade de produzir dependência química. Tem um problema. Não deixa a polícia lhe prender. Não compra de qualquer lugar. Por quê? Porque é uma droga proibida. Proibida por lei. Eu nem vou tratar aqui dessa história da proibição e das iatrogenias produzidas pela proibição. Todo mundo já sabe que eu defendo a legalização de todas as substâncias, incluindo o crack, se quiserem saber. Por quê? Porque o problema das drogas está mais no tráfico do que no uso que as pessoas possam fazer delas, das drogas. E eu sei que as drogas ilícitas não são mais graves nos danos que causam do que as drogas legais. 75 de cada 100 mortes violentas na Bahia tem a ver com o consumo de bebida alcoólica. 75 de cada 100. Nenhuma droga alcança isso. Talvez os psicofármacos, os psicotrópicos, quero dizer, os medicamentos psicofármacos. Usar o produto para se adaptar ao trabalho ou para suportar a dor do trabalho. Tem alguma coisa errada. Se vocês me perguntarem se eu acho que em algum momento nós vamos ser capazes de subverter esta ordem e de retomarmos o trabalho como aquilo que nos possibilita viver com o menor sofrimento e talvez, não sei se eu podia dizer sem nenhum, mas está mais próximo do desígnio de trabalho e coma, não sei. Se quiserem mesmo que eu diga assim, eu acho que não vai dar. Pessoalmente não tenho esperança em certo retorno da nossa humanidade. Exceto, talvez, se daqui a algum tempo desembarcar aí uns marcianos verdios e dizer, ó, vocês não valem nada. Aliás, eu li um livro chamado O Mochileiro das Galáxias, eu não sei quem aqui já leu, e eu adorei esse livro, porque tem um mochileiro que escapa de uma destruição da Terra, e o que é interessante é que quando a Terra vai ser destruída, porque iam construir uma estrada intergaláctica.
e a terra estava no meio. O cara ia fazer uma estrada, um espaço, mandaram avisar aos terráqueos: companheiro, vocês vão ser destruídos, se arrumem, se cuidem, mudem de lugar. Vocês pensam que eles se interessaram? Fizeram o que nós de Bahia fazemos quando dizem que é para fazer um cadastro de BTU da cidade. Ninguém faz, vai deixando. Acabou. Pois bem, chegou o dia em que as naves vieram explodir a terra. E o que eu gostei, vocês vão dizer que eu sou sádico, é que os caras que vieram explodir a terra disseram: "Ô povinho ruim!" Obrigado, eu lhe agradeço muito, eu não consigo beber água assim. Daqui a pouco. O cara diz: "Ô povinho ruim, a gente mandou dizer a vocês: se arrumem, mudem de lugar, telefonem para outras galáxias, muda de planeta." Tinha toda essa possibilidade, mas ninguém se moveu. Aí, claro, que os caras viraram os canhões e pulverizaram. Mas o cara disse: "Eu não tenho pena deles, eles são uns merdas, não valem nada. O paizinho, o mundozinho vagabundo." Eu hoje penso muito em nossa vida humana assim: um povinho belicoso, está acabando com nossa camada de ozônio. A Amazônia está aí, todo mundo de olho, mais cedo ou mais tarde ela vai dançar. Agora os celulares. Quem gosta de celular, uma boa notícia: isso é saúde mental, física e trabalho. O celular é uma irradiação eletromagnética, 600 MHz. Você bota aquilo no ouvido, esquenta a bateria, esquenta o ouvido, esquenta a cabeça, esquenta o juízo. Aí uma colega nossa fez uma medida de leucemia, doença do sangue, a partir de uma antena de retransmissão de sinal, e foi se distanciando e verificou que há 25% a mais de leucêmicos na proximidade da torre do que na medida que se afasta. Isso quer dizer o seguinte: quem morar perto de torre de retransmissão, se prepare, porque vai ter 25% de chance a mais de adoecer. Quem fala disso? Os produtores de celular não vão falar, eles sabem disso. Nosso sistema público não se interessa pela proteção da saúde das pessoas. Isso aí nós já sabemos. Medicina preventiva, para quê? Nós precisamos colocar mais antenas por aí. Por quê? Porque nós somos um povo ruizinho que precisa ser bombardeado e acabar com esse planetinha azul. Por quê? Porque a gente sabe disso, mas a gente faz de conta que não sabe. Mandaram dizer que iam explodir a Terra para fazer o tal da Via Galáxia. Pois a gente ficou lá sem fazer nada. Nós estamos na mesma coisa. A gente está dizendo: olha, precisa cuidar disso. Nós precisamos reduzir o aporte gorduroso de nossos filhos, todos obesos. Obesidade não é sinal de saúde, é doença. E os nossos filhos obesos. Por quê? Porque eles vivem comendo McDonald's, que não acaba mais. Tem McDonald's, tem Mac isso, Mac aquilo. Quer dizer, e nossos filhos comendo essas coisas o tempo todo. E nós estamos dizendo: isso vai dar problema. E nós não fazemos transformações. Qual é a transformação que nós temos feito nos nossos trabalhos? A gente sabe que precisa de cadeira ergonômicas, cadeiras ergonômicas. Nós sabemos que não dá para trabalhar diante de um computador mais de 2 horas seguidas. Faz mal para o cérebro, sabe por quê? Porque o computador emite umas pulsações, e depois de certo tempo o nosso cérebro começa a funcionar no ritmo das pulsações elétricas do nosso monitor. Você trabalha 6 horas na frente de um bicho desse e de noite quer dormir. De noite você quer dormir com um cérebro que está condicionado a funcionar no ritmo. Só tem um jeito: bebe. Se tiver dinheiro, beba um bom uísque. Se tiver mais dinheiro, beba um bom vinho. Se não tiver dinheiro nenhum, toma aí, Devassa, Skol, Kaiser, Brahma, Dark. O diabo está aí, só se abrir e tomar.
e dormir. Tem um problema. Na medida que você bebe, é preciso beber cada vez mais para obter o mesmo efeito. Logo, 10 anos depois, você não bebe mais 2 cervejas só de noite. Você bebe uma dúzia. Por quê? Porque o álcool vai produzir esta adaptação, esta tolerância. Então, em lugar da gente resolver o problema com o monitor, nós vamos resolver o problema com o álcool. E assim nós temos vivido. Comprando automóvel que não podíamos pagar. Salvador caminha para o caos. Se não já chegou. 2 milhões de pessoas, 1 milhão de automóveis, um carro para cada 2 pessoas. Onde nós vamos botar? A Dilminha Ternura veio e diz: 0 impostos. Comprem mais carros. Compraremos. Eu mesmo troquei meu carro, está com 0. Eu sou maluco, normal. Troquei de carro e ando com meu carro para lá e para cá sozinho. Agora, onde é que eu estaciono? Quanto tempo eu levei para chegar aqui? 2 horas. Eu podia ter chegado aqui em 12 minutos se eu tivesse um metrô que saísse do Canela para o centro administrativo, que era a coisa mais banal do mundo. Onde está o dinheiro do metrô? Está nisso, que eu nem toquei, nessa monstruosa corrupção que nos corrói. Como é que eu posso falar em completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual? E como é que eu posso pensar no meu trabalho? Porque efetivamente o trabalho deixou de ser um ato de vida para ser um ato de doença e até, eu diria, num certo sentido, de morte. Vocês dirão: mas você começou dizendo que você não sabia nada de doença e trabalho. O que eu sei, o que eu estou dizendo aqui, foi da minha experiência de 35 anos de clínica psiquiátrica no CETAD, na universidade e no meu consultório. Eu recebi as pessoas doentes, mas com uma forte relação com o trabalho. Uma doença fortemente relacionada ao trabalho. A mais grave de todas é a depressão. A depressão que não é só pelo trabalho que existe, é também pelo trabalho que existe, mas é uma depressão pelo estar no mundo, pelo ser no mundo, pela minha impossibilidade de produzir transformações, pela minha impossibilidade de me associar aos meus pares para reivindicar transformações ou sustentações de coisas humanas para humanos. O que nós temos feito? Nós temos cumprido ritual que é completamente fora do script para os humanos, mas está dentro de um script, de uma economia que é movida, uma sociedade, desculpe, movida pela ordem econômica. Então não é mais uma ordem humana, no sentido da condição humana ser prioritária e fundamental. É o humano criando ele próprio condições que são exteriores à sua humanidade, não posso dizer, e sofrendo com isso. Alguns eu estou vendo aqui já, alguns dizem: mas se somos nós os humanos que produzimos isso, você está chamando de extra-humano, não é um contrassenso? Sim, formulado desse modo, se são humanos produzindo coisas humanas, isto é humano. Mas nós humanos matamos e não somos capazes de restaurar a vida. Então os humanos são sim capazes de fazer atos irreversíveis pelos humanos. Então os humanos são capazes de produzir uma economia, uma sociedade de consumo, uma economia monstruosa que lhes tira dos humanos a sua humanidade e os coloca numa outra ordem, uma ordem do consumo veloz, voraz, que atende a uma economia, a uma ordem econômica. Nós deixamos a ordem do trabalho humano, a ordem humana, para entrar numa ordem que é não humana, produzida por humanos, que é a ordem econômica. E foi por aí que as drogas foram criminalizadas, para terminar um pouco, antes de parar um pouquinho para vocês. Antes que vocês comecem a me jogar pedra e sair correndo, eu paro. Então, a questão das drogas, a criminalização das drogas, todas foi feita pela ordem político-econômica. Maconha já foi usado no mundo inteiro como medicamento.
a planta serve para produzir roupa, bolsa, sapato, foi criminalizada nos Estados Unidos nos anos 20, nós criminalizamos no Brasil nos anos 40, e ela continua criminalizada até hoje, e o pessoal ganhando dinheiro com a maconha criminalizada. A cocaína é um anestésico para mucosa. E se vocês pingam nos olhos quando vão fazer uma cirurgia, é derivado da cocaína, hidroxilococa, é cocaína. Cocaína é anestésica. Por isso vocês veem no cinema, o cara mete o dedo no pó, bota na língua, adormece a ponta da língua. Quanto mais adormece, mais pura é a cocaína. Agora, quando você cheira, ela faz um transtorno na transmissão elétrica neuronal, no sistema nervoso central, produzindo uma grande excitação por acúmulo de um neurotransmissor chamado noradrenalina. E o sujeito fica achando que ele é super-homem. Na verdade, ele é uma lagartixa, mas quando ele cheira cocaína, ele pensa que é super-homem. Ele pensa que é um crocodilo. Continua sendo uma lagartixa, mas ele acha que é um crocodilo. Bom, jacaré. E o jacaré, quando cheira cocaína, aí, meu amigo, sai da frente, porque um sociopata cheirando cocaína, ele vira um super sociopata. Os diazepínicos, Valium, Silva, Nil, Rivotril, todo esse povo da família dos diazepínicos. Muito legal se alguém perde um familiar, está com aquela dor, um buraco, morreu alguém, faz um buraco em nós. A gente toma um medicamento desse e o medicamento fecha o lugar. O primeiro faz de conta que fecha, dói menos. Isso é bom? Claro que é. Mas o que nós estamos fazendo hoje, possibilitando os humanos de sentirem dor. A indústria farmacêutica começou a dizer: dor não é normal. Quando morre alguém, não sinta dor. Aí você toma remédio, a dor desaparece, você continua tomando remédio, mas não cicatriza. O lugar de onde saiu o bem-amado ou a bem-amada não cicatriza. Quando você parar de tomar o remédio, olha a dor no lugar, porque a dor precisa da separação, precisa ser digerida, trabalhada, metabolizada. Nós falamos nisso no período de luto para todas as perdas, incluindo os trabalhos. Quer dizer, a indústria farmacêutica nos impede de sentir um pouco de dor. As mulheres não sentem mais dor. As mulheres não menstruam mais, eu acho. E quando menstruam e tem dor, resolve. Coloca lá os hormônios que evitam menstruar, ou então toma um remédio que não deixa de sentir dor. Um pouco isso fizemos com o parto. Agora está voltando a fazer parto normal. As mulheres começaram loucamente a ouvir os médicos dizerem: não precisa ter dor para parir. Vamos fazer cesárea, interna, marca o dia, a hora, custa caro. Problema: as mulheres morrem mais por infecção hospitalar em parto cesariano do que pelo parto normal, que foi feito para passar qualquer coisa para dentro e para fora. Então, as mulheres se dão melhor com o parto natural, mas agora está voltando, estamos ressignificando o parto natural. Por quê? Porque as mulheres estão comendo demais com o parto artificial, os partos cesarianos. A gente inventa coisa desse tipo. Os antibióticos, problema. As pessoas tomam antibiótico por qualquer coisa. Tomam até antibiótico quando tem uma infecção viral. Vírus, ri para antibiótico. Não funciona. Mas tem um problema. As bactérias agradecem porque elas estão se adaptando aos antibióticos. E quando você precisa usar o antibiótico, as bactérias morrem de rir, diz companheiro, esse não funciona mais para mim. E nós estamos vendo o que? As pessoas morrerem em hospitais por infecção através de bactérias, as chamadas superbactérias, que são as bactérias que se adaptaram aos remédios por aí afora. Quer dizer, nós precisamos repensar tudo isso. Nós precisamos, aí nesse sentido, e eu vou concluir, nós precisamos voltar à ética, no sentido grego, do ethos. Nós precisamos de algum modo nesse sentido. Eu parabenizo vocês, tem uma quarta-feira, às 4 da tarde,
tiver a coragem de interromper o trabalho e ouvir estapafúrdias, histórias, mas de qualquer sorte eu tomo isso como um movimento na direção de alguma coisa, como fosse uma anteninha dizendo, quem sabe, talvez, é possível. Quer dizer, eu acho que a nossa saída e a nossa possibilidade está em que a chama da ética não se apague. A chama da ética grega, do ethos, do espaço no qual os humanos se reconhecem humanos e definem a sua humanidade. Esta ética que eu defino é a ética que possibilite a cada um dizer, mas por que eu faço o que eu faço do modo como eu faço? Será que há a possibilidade de transformar isso? Será que há a possibilidade de me reunir com pares e dizer, nós não vamos fazer isso deste mesmo modo, nesta mesma circunstância, e produzir aquela pequena, mas indispensável transformação que move o mundo? Porque Arquimedes disse que ele só precisava de um pequeno ponto para mover o mundo. Deu um ponto de apoio e eu movo o mundo. O problema é que ele nunca conseguiu, nenhum de nós, encontrar um ponto de apoio para colocar uma alavanca e mover o mundo. Mas ele sabia que era só um ponto, não eram dois, era só um ponto. E por isso eu acho que uma pequena transformação, um pequeno ponto, pode produzir uma grande modificação. Um pequeno ponto pode ser a partida para uma grande transformação. Nesse sentido, o que eu posso desejar é que cada um de vocês nessa sala possa ser, possa se transformar, possa assumir o lugar deste ponto que dá a Arquimedes a possibilidade de transformar o mundo. Então sejam cada um de vocês o ponto de Arquimedes. Por enquanto é só. Obrigado.